Olá! E aí? Ok. A gente está testando uma nova introdução para o canal. Gente, esse é o Patramada Criminal, um podcast sobre true crime e coisas trevosas e mórbidas. E um pouco de cultura pop, um pouco de fofoca, um pouco de Jogos Olímpicos, um pouco de celebridades. Um pouco de crime. Um pouco de entradas caóticas, porque a gente ainda não sabe, acho que esse é o vídeo de número, sei lá, 733 e a gente ainda não sabe iniciar os vídeos. A gente nunca se programa e Não. talvez a gente nunca venha se programar. Pois é. Aliás, tem gente que já falou que se a gente mudar a introdução caótica, para de ver. Então agora a gente não pode. Somos reféns do nosso próprio caos. Somos reféns do nosso próprio caos, sim. Dava uma letra de música. Né? Refém Olha, do gente, meu próprio caos. componham. 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 Esse não é um canal de português. Você pode falar que você tá fazendo luz. Nossa, esse também não é um canal. Acho que eu engoli um mosquito. Meu Deus! Gente, tudo caótico hoje. Eu realmente. Nossa, gente, que horror! Eu já nem lembro mais o que eu ia falar. O que eu ia falar? Gente, me fugiu. Eu engoli o mosquito, parece que o meu cérebro foi embora. Resetou o cérebro. Resetou. Me deu um bug. Eu sou tão hipocondríaca que eu realmente. Literalmente um bug. Nossa, um bug. Ai, até bati na mesa. Olha, tá tudo caótico, gente, tá tudo caótico. Vamos começar logo. Gente, porque eu vou. Pelo menos o que é bom desse canal é que pelo menos o roteiro. Não, o roteiro a gente tem, a gente só gente não tem. tem o começo. Porque o Eu já roteiro, esqueci. os fatos, o caso é muito interessante, a pesquisa é boa, a gente só não sabe começar. Tá tudo Não. errado hoje. Não, hoje tá tudo errado mesmo. Mosquito, terremoto, Mosquito, terremoto. português que falha. Bom, Vamos gente. lá, gente. O que você vai me contar hoje, hein? Pois bem, gente, eu trouxe um caso que nunca foi resolvido e que é muito misterioso e que eu não quero ficar sofrendo com ele sozinha. Então, se eu não consigo dormir à noite pensando na solução, eu quero que vocês se unam a mim nessa insônia. Eu vou contar pra vocês a história da misteriosa morte de Tina Wilkerson. A Não Tina. conheço. Não, eu não conhecia. Eu conheci esse caso, tipo. Eu escrevi esse roteiro quando a gente tava de férias, lá em dezembro ainda. E desde então estou chocada. Nossa. Sim. Quem é Tina Wilkerson, gente? A Tina Lynn Wilkerson cresceu em Lake Station, que é uma pequena cidade em Lake County, em Indiana. E ela morava com os pais, o Roy e a Janet, e os seus 4 irmãos. A Janet, a mãe dela, descreve a Tina como muito brincalhona e muito risonha desde que ela era bebê. E a Anna Wilson, que é uma das primas da Tina, parece que era uma família bem grande e bem unida, tá, gente? Então eu vou trazer várias primas dando depoimentos. Ela descreve a infância da Tina e das crianças da família como sendo uma coisa meio parecida com o filme Os Batutinhas. Oh. Ela fala bem isso, ela fala que eles eram como os Batutinhas, que era uma família muito grande, muito unida e que eles estavam sempre aprontando alguma coisa juntos. E a Tina também gostava muito de crianças, de maneira que quando ela chegou à adolescência, era normal que ela fosse vista trabalhando como babá, cuidando dos filhos dos amigos e dos vizinhos. Ela era frequentemente descrita como sendo uma pessoa muito sociável, que adorava fazer amigos, muito sorridente, muito vaidosa, no bom sentido, assim, ela era uma pessoa que ela estava sempre arrumada. E também falam que ela tinha um grande senso de humor. Tá. Ela era uma pessoa bem família, então ela estava basicamente sempre andando com os irmãos e com os primos. E falam que ela também era muito protetora com os entes queridos dela. E ela era aquela pessoa que faz tudo que ela pode pelos outros. Tanto que os amigos dela falam que ela sempre foi uma pessoa muito otimista, ela era uma pessoa que ela conseguia lidar com situações ruins com leveza, sabe? E sobre isso, outra das primas dela, a Linda Chalaves, ela conta. A Tina era a única, definitivamente. Ela tinha um sorriso que iluminava a sala, inacreditavelmente.
ela poderia transformar qualquer situação ruim em uma situação maravilhosa. A Kimberly, que é uma das amigas da Tina, conta que ela era bastante protetora. E ela também lembra de uma ocasião em que ela, a Kimberly, estava no ponto esperando o ônibus da escola, quando um vizinho que pegava esse mesmo ônibus a viu e começou a fazer bullying com ela. E a Tina apareceu do nada, parecia que ela tinha saído do chão e começou a gritar que se esse vizinho não calasse a boca, ela ia bater na porta da casa dele e contar pros pais dele que ele estava sendo um imbecil. E aí o vizinho correu. Era Alive. essa, isso, era essa pessoa que ela era, sabe? Ela tava Uhum. sempre defendendo os outros, ela era muito protetora e muito bem-humorada. Hum. E conforme ela foi crescendo, ela foi mantendo essa personalidade, gente. Falam que ela não mudou, assim, ela não teve grandes mudanças dramáticas na personalidade até então. Então, conforme ela foi, né, passando de adolescente para uma jovem adulta, ela passava o tempo livre dela fazendo caminhadas com as primas, e ela gostava muito de ficar papeando na varanda de casa com os amigos. Uhum. Então, assim, ela era uma típica garota de cidade pequena, feliz com a vida que levava, sabe? Sei. Não, Eventualmente. na verdade. Ai, como eu cresci também. Eu sempre falo isso. Eu cresci numa cidade pequena e eu não era essa pessoa. Eu sempre quis sair. Eu crescia querendo ir pra São Paulo. É. Mas eu tinha amigas que eram felizes lá e que estão lá até hoje e Uhum. formaram família lá. Então, assim, eu acho legal. Eu acho Ah, admirável você estar em paz com o mundo e com você mesmo tão cedo na vida, sabe? como que é Even... isso? Então, eu não sei. Eu acho tão legal. Eu acho bem Eu tô com admirável quase mesmo. 40 já, eu ainda não estou em paz. Então, eu acho bem admirável, assim. É. Eu acho que ela devia ser uma pessoa que devia ter uma vibe muito boa, sabe? Uhum. Ah, it sounds like it. Eventualmente, ela conheceu o Richard Slesiak, que era um homem 23 anos mais velho que ela. Os dois começaram um relacionamento e acabaram ficando noivos. Eu achei meio estranho essa relação dela com esse cara. Mas a família dela nunca falou nada, assim, nunca falou nada que eu tenha achado, tá? Minhas fontes, como sempre, gente, estão todas na descrição aqui do vídeo. Eu não achei nenhum depoimento de ninguém, e tudo isso que eu falei até agora são depoimentos de amigos e familiares dela. Uhum. Esse caso rendeu um documentário para uma emissora de TV local, então eu ouvi essas pessoas falando dela, e você percebe que não é da boca para fora, não é tipo, você tem que falar bem de uma pessoa que não está mais entre nós. Você percebe que o rosto dele se ilumina lembrando dela, sabe? Uhum. Então, nessas fontes não tem nada falando se os pais dela aprovavam ou não. Mas é fato que, assim, se eles não aprovavam, de alguma forma, eles aceitaram a relação, tanto que o Richard frequentava a casa dela. Depois que eles começaram a ficar juntos, o Richard era uma das pessoas que estava na varanda com os amigos dela trocando ideia. Tá. Ao que tudo indica, era uma relação saudável, tá, gente? Não era esse clichê de relacionamento com o homem mais velho que acaba abusivo. Ah, tá. Então, assim, se os pais dela não aprovavam no começo, porque eu imagino que uma diferença de idade de 23 anos assusta. Sim. Então, assim, eu não sei se os pais dela gostavam ou não, se aprovavam ou não, mas é fato que eles já tinham aceitado e que ele era parte da família. Tá. Então, quando isso acontece, quando ela conhece o Richard, ela tem 20 anos. Hum. Ele tem 43. Então, ela estava com 20 anos, com toda a vida pela frente, ela tinha muitos sonhos para o futuro. Ela estava bem interessada por enfermagem, porque, como eu comentei, ela tinha esse perfil de cuidar muito dos outros. Uhum. Então, ela achava que tinha a ver com o interesse dela, tipo, por ser babá das crianças do bairro, por cuidar dos amigos, por cuidar da família. Ela achava que o fato dela gostar de ter essas interações com as pessoas poderia fazer com que ela fosse uma boa enfermeira, o que eu acho que faz muito sentido. E outra opção era a carreira de cantora. Ela amava cantar, ela amava karaokê. E era uma coisa assim, falam que se tinha um karaokê ou algum open mic, algum lugar que você pudesse cantar, ela tava cantando. Tá, E tá. falam que a voz dela era muito bonita. Ah, Então ela cogitou. Sabe esse lado mais artístico, mais boêmio? Eu não sei você, mas sim. quando te perguntam, pelo menos quando você, pelo menos pra mim, eu sempre tinha, tipo, uma opção mais artística do que eu queria ser e uma opção mais. É, eu também. Eu acho que era meio que isso, sabe? Era tipo, ou Uhum. cantora ou enfermeira. Ah, eu era ou advogada ou atriz. E virei nenhum. Nossa, quando eu era adolescente,
O meu emprego dos sonhos era ser responsável pelo branding da Chanel. Eu amava a Chanel. Hoje eu acho que eu não pegava esse trampo nem se me oferecesse. Não que alguém vá me oferecer, mas assim, Eu também não. não é mais a Nem que vibe, caísse no mas já seu foi. colo. Nossa, não. Nossa, enfim. Bom, gente, até aqui tudo muito bom, tudo muito bem. As coisas começaram a dar errado na vida da Tina no fatídico dia 11 de agosto de 95, quando Richard foi assassinado. Pois é, você não esperava por isso, nem eu, também fiquei chocada. Não. Pois é. O Richard e um amigo, um homem chamado Kenneth Lewis, estiveram envolvidos em uma negociação de drogas que deu errado em Gary, Indiana. Eita. E os corpos deles foram encontrados em um trailer no conjunto habitacional Duneland Terrace, quando o Richard tinha apenas 43 anos. Nossa, gente. Vale ressaltar aqui, tá, gente, que de acordo com as minhas fontes, ao que tudo indica, o Richard e o Kenneth tinham ido só comprar uma erva da Jamaica quando eles foram pegos num fogo cruzado entre gangues, tá? Tá, Então, assim, ao que tudo indica, ele não era traficante, ele não estava tá. envolvido diretamente no crime organizado, ele só tinha ido comprar um negocinho ali para uso recreativo com o amigo dele e do nada foi pego num fogo cruzado. Putz. Gente, eu não consigo nem imagina. É muito azar, é muito É, desespero. Sei lá. Ai, eu não consigo imaginar também. é. Obviamente, né, ao saber do que aconteceu, a Tina surtou. Putz. Todo mundo meio que esperava que ela fosse. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, né? O seu noivo morreu. Morreu Óbvio. de uma forma extremamente desnecessária e extremamente inesperada. E bizarra. Bizarra, é. Obviamente, todo mundo esperava uma reação, mas a família dela conta que ficou surpresa com a intensidade da reação. Porque ela não era uma pessoa dada a grandes, assim, outbursts, sabe? Ela não era uma pessoa treteira. Escandalosa. Ela não fazia cena. Isso, e ela não. É porque tem gente que é mais Pode dramática, ser. né? Que qualquer Não coisa é o. conheço. Não, tem gente que qualquer coisa. Eu sou meio exagerada. Se qualquer coisa é o fim do mundo, qualquer coisa eu vou morrer. Eu sou uma pessoa assim. Eu choro por tudo. Ela dizem que. A gente, às vezes a gente tá aqui no podcast, eu vou ficando puta com umas coisas. Que, É. que eu não sei nem, sabe? E aí eu já começo um discurso. Eu tô brigando por qualquer coisa. Às vezes eu tô contando uma história pro meu marido, aí eu já começo a gritar e ele fala: Você tá brava comigo? Não. Não, Eu já tô exaltada, eu me exalto. eu te amo. Não, eu tô te contando uma história que eu tô revoltada. É. Então, assim, ela não era essa pessoa. Então a família esperava uma reação, mas não essa reação. Nada disso, E sobre esse momento, a Linda, a prima dela, conta. Ela fala: tinha um lado obscuro nela depois que seu namorado morreu. Ela me ligou pra ir visitá-la, eu corri pra lá e ao me receber, ela disse que me odiava. Era como se não fosse ela lá. Ninguém estava entendendo pelo que ela estava passando. Eu acho que é isso que dói mais de toda essa situação até hoje. Saber que ninguém entendia pelo que ela estava passando. Então, depois dessa interação que nem fez sentido mais, né? Imagina, ela chamou a Linda lá, a Linda chegou e ela respondeu, foi lá, eu te odeio. Te chamei aqui para dizer que te odeio. Estranho. Bem estranho. Eu achei bem estranho. E Uhum. mais estranho ainda, porque a Ana, a outra prima da Tina que a gente já mencionou no começo, também tentou uma aproximação sem sucesso. E ela fala: eu tentei falar com ela para saber se ela estava bem. Cheguei na casa dela e falei: Hey Tina, como você está? Ela não olhou para mim. Eu não consegui nenhum olhar, um sentimento. Era como se eu não estivesse lá. Esperei um pouco, nada. E eu então disse: tudo bem, vou te deixar em paz. E fui embora. Gente. Foi a última vez que a vi. Mana. É. Que desespero. Sim. Falam que é como se a luz nela tivesse apagado quando esse homem morreu. E que ela tava com muita raiva. O que é compreensível também, mas... Sim, não, mas o luto é uma coisa muito estranha, né? O luto é uma coisa que não tem como... O luto de cada um é muito pessoal, né? Cada um reage de uma forma. Não tem nem como a gente... eu tô contando tudo isso porque... Gente, esse caso é misterioso. São peças de um quebra-cabeça.
Então, depois dessa interação, se passam 3 dias e em 14 de agosto, a Tina compareceu ao funeral do Richard, que aconteceu na Uhum. cidade natal dele. Ele era de Lake Station, em Indiana também. São essas cidadezinhas bem pequenas vizinhas, sabe? Que o Uhum. povo vai de carro. Segundo depoimentos dos amigos e dos familiares da Tina, ela estava no que parecia ser um estado de choque durante o funeral. Falam que a impressão que passava é que ela estava escondida dentro da própria dor. Nossa, gente. Então, ela estava meio que na mesma vibe que ela estava quando a Ana tentou falar com ela. Tipo, Hum. ninguém estava lá, ela não reagia às pessoas que abraçavam ela, às pessoas que desejavam os sentimentos, né? Ela não reagia, ela estava lá de corpo presente, parecia, né? A Linda estava com ela no funeral. Porque ela ficou muito preocupada. Ela falou: gente, ela não tá no estado normal dela, ela tá alterada. Algum de nós. Ela não pode ir lá sozinha. A gente não sabe o que vai acontecer, vai que acontece alguma coisa. Vou também. Hum. E ela falou que ela ficou extremamente incomodada quando um homem desconhecido se aproximou da Tina e cochichou alguma coisa no ouvido dela. Depois, a gente não sabe até hoje o que esse homem cochichou no ouvido dela. Mas, gente, foi tipo um feitiço. No que ele cochichou, parece que ela voltou. Nisso, ela que estava sem falar durante todo aquele período, ela foi até a mãe dela e disse pra mãe dela: vou a uma festa. A mãe dela não Esse entendeu. enterro virou uma festa. Foi do nada, assim. A única coisa diferente que teve entre ela chegar e ela falar isso pra mãe dela foi esse estranho sussurrando no ouvido dela. E a gente sabe disso porque a Linda tava muito preocupada, então a Linda grudou nela que nem um perdigueiro, assim, sabe? Uhum. E aí a Tina virou e falou: vou pra uma festa. A Janet disse: tudo bem, até porque. Pessoa Eu... adulta. É. O que, que você vai Só fazer? que a Janet disse: tudo bem, mas eu quero você em casa antes da 1 da manhã. Ok, eu acho justo, você mora na casa dos seus pais, se seus pais querem te dar um curfew, você tá na casa Não, e deles. porque é uma situação É, difícil, é uma situação complicada, ela tá em luto, ela tá em choque, ela tá é, passando por um momento. Eu, como mãe, faria o mesmo. é. Falaria, beleza, não tem problema, mas. E quando ela disse festa, gente, lá, em alguns. Aqui na Irlanda isso acontece também. Normalmente você tem o funeral, o velório, e aqui, pelo menos na Irlanda e no Reino Unido, a galera vai pro pub depois. Uhum. Tem um serviço no pub. Nos Estados Unidos, às vezes, isso acontece também. Eu acho que quando ela fala festa, devia ser meio que isso. Tipo, os amigos dos falecidos se reúnem num lugar menos formal para Sim. beber e lembrar da pessoa e chorar e conversar com outras pessoas, só para começar a elaborar a dor. Hum. Então, eu imagino que fosse alguma coisa assim. Então, ok. A Janet falou, beleza, antes da 1 da manhã em casa, mas a Linda ficou muito preocupada. E a Linda falou, eu vou junto. E aí a Linda chegou pra mãe dela, né, que era a tia da Tina, e falou: "Mãe, posso ir com ela na festa?" Só que a Linda era um pouco mais nova e ela estava de Hum. castigo, então a mãe dela não deixou ela ir. A Tina não voltou pra casa no horário combinado, o que deixou a Janet uma mistura de muito brava com muito preocupada. Claro. Então, o que que ela fez? A Tina tinha 4 irmãos, né. Então a Janet vira e fala ela pegou os 2 irmãos mais velhos e falou: "Vão procurar a irmã de vocês, eu fico em casa esperando". Uhum. 2h30, nada. Nossa. 3 da manhã, nada. Nisso, a Janet liga para as irmãs dela, e aí as irmãs, as tias, né, ligam para as primas, para todo mundo ir procurar a Tina. Então, por volta das 3, a Linda e a Ana foram acordadas para ajudarem na busca. Tava a cidade inteira procurando essa menina logo, né? Porque um liga pro outro, liga pro outro, liga É. pro outro, bate nas casas, pergunta se viu. Às 5h10 da manhã do dia 15 de agosto de 95, o corpo da Tina Wilkerson foi encontrado na Marquette Road, perto dos campos de beisebol do Four Winds Park. Ela foi encontrada deitada de bruços e nua, com um corte grande no pescoço e diversas marcas de facadas pelo corpo. Ela também apresentava ferimentos defensivos nas mãos, o que levou as autoridades a acreditar que ela havia lutado contra o agressor dela. Hum. Uma análise do estado em que o corpo foi encontrado levou a polícia a acreditar que a Tina tinha sido morta em um lugar diferente e depois transportada para o parque. E por que que eles chegaram a essa conclusão, né? Porque não tinha sangue no local em que o corpo foi encontrado e porque
Como ela tinha sido gravemente ferida pelas facadas, o sangue teria esguichado. Uhum. Então teriam tido poças e tal. Uhum. E a arma do crime também nunca foi encontrada. O que quer dizer que ou essa arma do crime pode ter ficado no local em que ela foi morta, caso ela tenha sido morta numa casa, alguma coisa assim, ou o assassino levou a arma com ele Uhum. depois. Como a polícia não sabia onde ficava a cena do crime, ela teve muita dificuldade em pegar evidências. Sobre isso, o Kevin Garber, que é um dos detetives responsáveis pelo caso, fala: a investigação se torna particularmente difícil quando você não tem a cena onde o crime realmente ocorreu para analisar. Gente, enquanto a perícia ainda estava sendo feita no local em que o corpo foi encontrado, a Janet, a mãe da Tina, que também estava rodando de carro, viu a comoção e foi questionar a polícia. Ai. Como o corpo ainda não tinha sido identificado Ai. e era uma cena muito forte, o policial não deixou ela chegar perto. Ainda bem. Ela não viu. Ela não viu a Tina. Em vez disso, o policial foi até ela. Gente, cidade minúscula, sabiam quem ela era, né? Ah. Ele pegou o contato dela e ele falou: olha, no momento em que eu tenho uma pessoa aqui, mas eu não tenho a confirmação, eu não vou te deixar ver porque é muito forte, não vai fazer bem pra ninguém. Assim que eu tiver uma confirmação, seja, tipo, positiva, seja negativa, eu te ligo. Pouco tempo depois, infelizmente, ele teve essa confirmação, ligou pra Hum. ela, falou que era a Tina Wilkerson mesmo, que tinha perdido a vida. E foi a vez da Janet ter o mundo dela totalmente Destruído, devastado. claro. É. E sobre esse momento, ela conta: eu odiava todo mundo. Não me interessava quem você era, nem se eu te conhecia ou não. Eu ainda te odiava porque você estava vivo e ela não. Hum. Eu fiquei 3 ou 4 meses sem sair de casa. Eu não ia a lugar nenhum. Eu não falava com ninguém. Eu me retirei emocionalmente de todos os meus relacionamentos, inclusive com meus outros filhos. É aquilo, gente, o luto, ele machuca a família inteira, né. Ah. Porque, imagina, ainda tinham os filhos dela que também estavam de luto por ter perdido a irmã, e ela estava tão machucada que nem deles ela conseguia se aproximar. Ah. Eles perderam a mãe também, Sim, né? Ah. por alguns anos, eu arrisco dizer, né, porque ela fala que ela ficou 3 ou 4 meses sem sair de casa, depois melhorou um pouco, Ah. mas eu acho que eles perderam a mãe por alguns anos também, Hum. o que é bem triste também, né. Nossa, péssimo. A Ana, sobre o momento que ela recebeu a notícia, todo mundo lembra, gente, é uma coisa que pra elas, assim, é o 11 de setembro delas, sabe. Elas sabem onde elas estavam e o que aconteceu no momento que elas receberam a notícia. Uhum. A Ana diz: "Quando me deram a notícia eu desmaiei. Acho que meu cérebro não conseguia lidar com aquilo. Eu tive um colapso nervoso". E a Linda diz: "Eu passei anos odiando minha mãe por não ter me deixado ir àquela festa. Se eu tivesse ido com ela, ela não teria morrido". Ah. Mas também talvez teria morrido as duas. É, então não dá A pra gente não saber, né. sabe. A É. gente não sabe. E hoje dá pra ver que, assim, hoje ela tá bem com a mãe dela, tá, Uhum. mas dá pra ver que foi um tema que, assim, ela Mas eu se acho que isso é natural, você culpa a é. pessoa, Você culpa quem você consegue alguém. culpar É, concretamente pelo que aconteceu. é, E você culpa calhou alguém. ela poderia ter calhou de ser a mãe que deu um não pra ela naquele dia, É, podia, sabe. podia ter sido qualquer pessoa, por É, qualquer razão. É, é parte do luto isso. é. A partir daí, os investigadores começaram a traçar os últimos passos da Tina. Hum. Basicamente, eles entrevistaram todo mundo que teve no funeral do Richard. E por conta dessas entrevistas, eles entenderam que a Tina de fato foi para uma festa e que por volta da meia-noite ela se despediu de todo mundo e foi para o carro para ir embora. Mas pouco tempo depois, ela voltou para a festa informando os amigos que o carro tinha parado de funcionar. Alguns dos presentes na festa chegaram inclusive a tentar ajudá-la a dar partida no carro, sem sucesso. Ela decidiu então que ela iria a pé até um posto de gasolina próximo para ligar de um orelhão para a mãe dela para pedir uma carona, explicar o que aconteceu e para pedir para a mãe dela ir buscá-la. Uhum. Então, entre as 2 e as 3 da manhã, a Tina foi vista por uma testemunha caminhando pela rodovia, pela IN-51. Até hoje se acredita que esse seja o último avistamento dela com vida. Uma segunda testemunha, que era uma jovem de 15 anos chamada Courtney Johnson,
se apresentou e disse que horas antes do corpo da Tina ser descoberto, ela tinha visto alguém no quarteirão do número 2600 da Riverside Drive, lá em Lake Station, né, na cidade do namorado falecido dela. Uhum. Essa pessoa desconhecida estava tentando dar partida no carro dela, da Tina. Uhum. A testemunha não conseguiu ver claramente a pessoa no banco do motorista, porque estava muito escuro. Mas ela disse que ela lembrava que isso tinha ocorrido por volta da meia-noite. A Courtney Johnson, porque como que ela viu isso, né? Ela morava do outro lado da rua da onde o veículo da Tina foi visto. Tá, Então ela viu pela janela. tá. Outra testemunha, que é um homem chamado Dale Bryant, saiu para pegar o jornal da manhã às 5h45 da manhã. E ele disse que ele tinha visto o carro da Tina ainda estacionado naquele mesmo lugar. Ele morava ali também, ele era vizinho, ele morava do lado da propriedade em que o carro estava estacionado. Uhum. O carro também foi periciado, porque de repente eles pensam que ela pode ter ido para o posto, encontrado alguém que pode ter se oferecido para consertar o carro dela e o ataque poderia ter acontecido próximo ao carro ou no Uhum. carro. De qualquer forma você tem que ver. Sim, Tem. mas fato é que, gente, o carro foi periciado e se alguma coisa foi encontrada no carro, não, o que quer que seja, não foi divulgado pela polícia. Então a gente Tá. não sabe se algo foi encontrado, mas não foi divulgado, ou se nada foi encontrado. A polícia não se manifestou sobre esse carro. Uhum. Durante a autópsia, o legista do condado de Lake não encontrou nenhum vestígio de droga e nenhuma substância ilícita no organismo da Tina. E, por conta disso, a polícia acredita que ela conhecia o assassino. Porque É. Porque, ao que tudo indica, tipo. ela foi com ele de livre e espontânea vontade. Exatamente. Ela Uhum. não foi, por exemplo, dopada e arrastada pra nenhum lugar, ela não Uhum. foi colocada inconsciente e arrastada pra outro lugar. Ao que tudo indica, ela conhecia a pessoa, ela achava que ela estava em segurança com essa pessoa. Tá. Então, por conta dessa informação, né, do legista, a polícia começou a investigar mais uma vez os amigos e os conhecidos da Tina. Eu digo mais uma vez porque boa parte das pessoas que eles entrevistaram no funeral eram amigos e conhecidos dela já. Tá. Porque ela e o noivo tinham vários amigos em comum, a cidade era pequena, todo mundo era meio que, Uhum. sabe, tava todo mundo sempre muito junto. E ao longo dessa investigação, vários suspeitos em potencial foram interrogados. A polícia de Lake Station afirmou não acreditar que houvesse uma conexão entre o assassinato da Tina e o assassinato do Richard, do amigo dele. Uhum. Entretanto, gente, eu acho que a gente tem que concordar que é um timing muito suspeito, É porque muito estranho. a gente tem 3 assassinatos que aconteceram, tipo, com 3 dias de diferença entre eles. Ah. E assim, o lance do o Richard pra mim, ele é um grande enigma, assim, nessa história inteira, porque a gente não tem muita informação sobre o que os pais achavam da relação, a gente não sabe o que ele fazia pra trabalhar, a gente não tem, e assim, a maioria das fontes que eu usei pra consultar esse caso são, jornais de Indiana e o documentário que saiu também sobre o caso. Eu acho muito engraçado como eles lidam com o caso, porque eles ignoram a diferença de idade, eles não falam da reação de ninguém à diferença de idade, e eu não achei em nenhum lugar falando qual que era a profissão desse cara. Mas, por outro lado, eu também não quero falar mal de alguém que morreu, porque eu posso estar sendo injusta. Eles não podem se defender. E Mas é o, muito estranho que 3 pessoas ligadas morram com 3 dias de diferença assassinadas. e sendo que a noiva dele estava saindo do enterro dele. Ah. E daí aquele cara cochicha, ela vai, aparece morta. Então, gente, tô teorizando, não tenho nenhuma evidência, né, não tenho nada, mas assim, por que será que tanto mistério, quando até as notícias sobre a morte do Richard são um pouco shade, assim. Hum. Porque o que eles falam, basicamente, é que porque morreu mais gente, né? Tipo, que algumas pessoas foram mortas no acordo de drogas que deu errado. Mas, tipo, ele, ao mesmo tempo, Não se fala ninguém. quem fazia o quê e o que estava acontecendo. E também, ao mesmo tempo, não tem nada concreto. Eu imagino que se ele fosse um. Tipo,
que ele tivesse nessa área, né? Nessa área de negócios. Nesse ramo de negócios. Nesse ramo de negócios. Eu imagino que algo seria dito, tipo, conhecido drug lord, sei lá, ou eu sei. Tipo, traficante local, conhecido pelas autoridades, o homem já era conhecido pela polícia. Fulano já tinha passagem pela polícia, por whatever. Não tem nada disso. Não fala, não tem nada. É muito estranho. E eu acho muito estranho que ninguém da família fala nada, nem do tipo, nossa, quando a gente conheceu o Richard, a gente estranhou porque ele era muito mais velho, mas depois, nada. Eles ignoram a diferença de idade dos dois. Assim, então, tem muita coisa que a gente não sabe, que eu achei estranho, me causou estranheza. A mim também. Alguns anos depois do assassinato da Tina, o detetive de polícia Roger... Agora eu não sei como é que eu falo, eu acho que é Zostek. Que é quando S-Z-O-S-T-E-K, Zostek, né? Acho que é isso. Ele conduziu um teste de polígrafo em uma pessoa de interesse no caso. Essa pessoa, que a gente não sabe quem é, falhou no polígrafo. E aí, por conta disso, a polícia suspeitou que ela pudesse estar envolvida no assassinato da Tina. E a polícia alega que está de olho nesta pessoa desde então. E assim... então, esse gente, olho vai virar algum motivo. Mas assim, o nome... Porque aquilo, tipo, o polígrafo não é algo confiável, né? Não. Você pode falar, tipo... Nossa, bati 3 vezes na cabeça dele e deu eco. Tipo, é a mesma... A validade científica é praticamente a mesma. Tipo, porque o polígrafo, ele é muito falho, tanto que ele não é aceito em corte, no tribunal. Sim. Mas é um bom indicador para a maioria da população. E aí, gente, de verdade, eu não sei, tá? Se é algum procedimento que eu ignoro, eu não sei se é uma estratégia. Às vezes os investigadores estão aqui e eu tô aqui embaixo, mas eu não entendo por que você fala. Temos um suspeito, ele falhou no polígrafo, ele pode estar envolvido, estamos de olho nesse suspeito. E foi isso que eles falaram, é só isso, foi essa satisfação que a polícia deu. Temos estado de olho nessa pessoa desde então. Mas você não me fala o nome da pessoa, você não me fala por que você está olhando para ela. Eu acho que isso é uma mensagem para a pessoa, não pra gente. Eu acho que sim. Eu acho que sim, talvez. É por isso, porque eles querem dizer que, olha, eu não posso te prender agora, mas não pensa que você se livrou de mim. Então, eu acho que essa é uma mensagem para a pessoa, não pra gente. É verdade, não tinha nem pensado nisso. Boa. Realmente. Sou muito esperta, ai. É verdade, eu não tinha pensado pode nisso ser mesmo. que não também. Pode ser que, tipo, eles só tenham que dar alguma satisfação pra mídia, porque a mídia tá pressionando, a família tá pressionando, e eles falam, gente, tem aí. Não, mas eu acho que pode ser. É igual quando o artista fala que tá com os projetos, sabe? Eu tô com os projetos, é que eu não posso falar ainda. De repente é isso. Mas pensa assim, eu tava pensando nos Delphi Murders, que também aconteceram em Indiana. E o chefe de polícia também deu um recado pro assassino. Então eu tô pensando se alguma coisa da polícia de lá, se alguma estratégia que eles costumam usar. Porque no Delphi, eles dão um recado direto pra polícia. Pra polícia não, pro assassino. O que eles falam? Não Ele lembro. fala alguma coisa tipo, eu sei que inclusive você provavelmente tá aqui na press conference com a gente, eu sei que você acha que você foi muito esperto. Nossa, eu nem lembro disso. Tem um vídeo disso, que é bem, ele fala, eu sei que você provavelmente tá aqui assistindo. To the killer, who may be in this room. We believe you are hiding in plain sight. For more than 2 years, you never thought we would shift gears to a different investigative strategy, but we have. Eu quero que você fique esperto, porque alguém eventualmente vai falar alguma coisa. É uma frase, o policial dá um recado bem forte, assim. Então, faria sentido, agora que você falou, ser algum recado nesse nível. Eu vou te mandar o link do vídeo depois, quando eu pesquisei pra fazer o caso, eu vi a conferência. E ele dá você bem provavelmente falou disso no episódio, é que eu não, eu não ouço esse podcast. Tudo bem. E tá tudo bem também. Mas bom, gente. Eu não gosto dessas meninas. Elas falam muita besteira. Elas são muito caóticas. É muito caótico, é muito caótico. Eu não sou essa pessoa. Não tenho essa vibe.
Essa vibe tensa. Essa vibe nervosa, né? Elas estão sempre querendo uma militância, elas estão sempre lá Ai, berrando com os nossa. E outros. palavrão, palavra de baixo Nossa. calão. Lamentável. Ugh. Lamentável. Enfim, a esquerda, né? A esquerda Ah, brasileira. essas As feministas. feministas. Enfim. Gente, o chefe de polícia da Lake Station, que chama Mike Stills, declarou o seguinte, que eu tinha até colocado um comentário que eu achava que era uma frase vazia, mas pode ser um recado também. Agora que você falou, eu tô pensando que pode ser uma indireta do bem que eu só não peguei. Ele disse, esse caso será resolvido assim que alguém se apresentar dizendo o que sabe. Então, assim, eu não sei se ele quer se ele tá dando esse recado pra uma pessoa específica que precisa se apresentar e dizer o que sabe. Alguém. Eu não sei se ele só precisava falar alguma coisa, como você disse, mas ele deu essa declaração. Em 2004, a polícia do estado de Indiana contatou o departamento de polícia de Lake Station e ofereceu seus serviços de investigação. Então, se tornaria uma investigação estadual. Embora já tivessem se passado anos desde que a Tina foi assassinada, não tinha nenhuma nova pista, o caso não tinha andado. E a polícia de Lake Station falou, ok, queridos, entrem, vamos resolver isso. Gente, a polícia estadual entrou e nada. Não houve novas pistas no caso. O caso da Tina Wilkerson foi apresentado em um episódio de 2016 de Case Files Chicago, que foi uma das fontes que eu usei para fazer esse roteiro. O episódio procurou conscientizar, né, as pessoas para o caso, e a família topou participar porque eles tinham esperança de que alguém pudesse ver e lembrar de alguma coisa, ou pensar em algum detalhe, ou mesmo colocar a mão na consciência, sabe? E falar uma coisa, sabe? Ano que vem, em 2025, esse caso vai completar 30 anos sem ter sido solucionado. Ou seja, a polícia tem que parar de dar indireta. Né? Eu acho que a hora das diretas chegou, sabe? Diretas já. Sobre os efeitos do assassinato da Tina em sua vida, a Linda fala: eu ainda procuro por ela. Estou sempre olhando por trás do ombro. O que aconteceu me deixou super protetora com meus filhos, porque não sabemos quem a matou. Eu procuro o responsável todos os dias. E me pergunto se ele pode saber quem eu sou, onde é minha casa, eu não sei. Se ele tem contato com ela, porque é uma cidade pequena. Eu vivo minha vida com medo desde aquela noite de 1995 e vou continuar assim até que o responsável seja preso. O que aconteceu, a morte dela, me sugou emocionalmente. Eu ainda penso nela todos os dias, sabe? Eu ainda visito o túmulo dela e as memórias são constantes. Atualmente, a gente tem 3 teorias principais aí. A primeira é a mais simples, crime de oportunidade. Ela foi pro posto de gasolina, algum estranho viu uma moça novinha, bonita, sozinha, obviamente vulnerável, talvez ela tivesse bebido alguma coisa, talvez não, mas se ofereceu para ajudar já Na com maldade. exatamente. A segunda teoria envolveria o Richard ter algum envolvimento no tráfico. Não necessariamente como traficante, mas ele poderia estar com uma dívida, por exemplo. Sim, ou ele podia saber alguma coisa. Ou ele podia ter visto alguma coisa que não devia, ou conhecia alguém que não devia conhecer, e por conta disso, de repente, o homem que cochichou alguma coisa no ouvido dela queria que ela terminasse de pagar a dívida dele, ou porque ela teve uma reação muito forte, aquela pessoa, a ponto da prima dela comentar e ficar preocupada e ficar atrás. Então, parecia que era alguma coisa que ela tinha que resolver. De repente, ele queria que ela passasse alguma informação e ela pode ter sido ingênua e achou que ela ia só passar e resolver, e depois que ela passou a informação, ela não era mais necessária e era um perigo por ter visto ou sabido de alguma coisa. Então, tem essa linha. Eu tô mais nessa linha aí. Eu também. Mas o que torna tudo bem mais misterioso, né? Quem era esse cara? Será que foi pra esse cara que a polícia deu o recado? Que tinha uma pessoa de interesse? E uma terceira teoria seria de nada a ver com o mundo das drogas, mas assim, de repente, de algum dos amigos do Richard já estar de olho nela há algum tempo e ter tentado um approach, e ela pode ter ficado horrorizada e dado um chega pra lá no cara, e ele ficou
pistola e retrucou do jeito que retrucou. Porque o que a gente sabe é que quem quer que ela atacou estava com raiva. Definitivamente. Porque ela tomou muitas facadas. Ah. Então, essas são as três principais linhas investigativas que a gente tem hoje. Que quem, né, se interessa por esse caso especula. Não sei o que vocês acham. Me conta, às vezes vem mais alguma coisa que a gente nem imaginava, né? Alguma... Gente, conta pra gente quais são as suas teorias, as suas opiniões. O que você acha que pode ter acontecido nesse caso? Eu tô mais na linha de que ela teria visto ou ouvido alguma coisa enquanto ela estava com o Richard e que eles não estavam nem com medo porque acharam que não era nada demais, mas que mas que as pessoas tinham ficado com medo deles darem com a língua nos dentes, sei lá. Porque é muita coincidência. É muita coincidência. É muita coincidência do cara ter falado cochichado no ouvido dela e ela ter mudado completamente. Do luto pro estado normal, tipo, como se uma chave tivesse virado do nada. Pra mim, essa é a chave. Essa é a parte-chave que diz que não era uma coisa randômica ou um crime de opor, porque ela mudou. Se ela não tivesse mudado, se ela só falasse, tá bom, eu vou numa festa com os amigos do Richard. Mas eu fico pensando se não poderia ser, por exemplo, se esse amigo, ou quem quer que tenha sido que queria atrair ela pra lá, não tenha dito pra ela algo tipo, eu tô com uma carta dele pra você, ou, sabe, como uma isca pra atrair ela pra uma festa. Mas ela ter mudado tanto. Não, tem razão. É isso que eu tô falando, porque mesmo que ele tivesse falado alguma coisa qualquer, que ele tivesse falado, ou tipo, ou pra atrair ela, ou alguma coisa, tipo, meus pêsames, uma coisa inocente que não tem nada a ver com o caso. Pra mim, a chave é ela ter mudado tanto. É verdade. Porque, tipo, ela virou uma chave. Um estado de choque pra agir como uma pessoa normal. Então, pra mim, ela, tipo, ela precisou agir como uma pessoa normal pra não dar na cara que ela tava indo fazer alguma coisa shady. Pode ser. Entendeu? Porque ela falou, putz, se eu tiver em estado de choque e falar que eu tô numa festa, que eu vou pra uma festa, ninguém vai querer me deixar ir. Então eu preciso fingir que tá tudo bem. Que nem quando você tá bêbado, você quer fingir que você tá sobra. Finge que tá tudo bem, você muda completamente. E daí ela falou, tô indo numa festa. E daí todo mundo viu que ela tava bem. Deixou ela ir. Não sei. O que vocês acham, gente? Fala aqui pra gente. Gente, a gente vai colocar esse número aqui embaixo, mas como eu falei, esse caso segue aberto. A gente sabe que estamos no Brasil, né? Tipo, somos um podcast do Brasil, mas a gente tem muito ouvinte que mora fora, a gente tem muito ouvinte que tá nos Estados Unidos. Então, se vocês tiverem alguma... por que não, né? Então, o que eles dizem hoje é que se você tiver alguma informação sobre o caso da Tina Wilkerson, é pra você entrar em contato direto com o departamento da polícia, o departamento de polícia de Lake Station. E tem um número de telefone que eles deram, eu vou pôr na tela e eu vou colocar na descrição desse vídeo. É isso, gente. Esse é o caso. Ninguém sabe o que aconteceu. A gente tá numa onda que muitos casos estão sendo resolvidos, né, com o lance do... DNA familiar. Isso, do DNA familiar. Então, quem sabe esse não é um deles que a gente vai ficar sabendo quem foi daqui a, sei lá, algumas semanas, uns meses, daqui a um ano. Eu espero poder fazer esse update algum dia falando o que aconteceu com a Tina, porque... muito triste. Coitada dessa família. E é uma família que parece ser tão unida, sabe? Dá uma dó. Eu acho que eles merecem muito ter esse encerramento pra poderem seguir com a vida deles, sabe? Que tristeza. É isso, Eu sempre penso na minha avó falando que quando falta um, falta todos. É isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse episódio, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. E talvez a gente pare de fazer vídeos com a entrada caótica. Talvez a gente melhore. Ou não. Não é uma garantia, mas pra ver se vai melhorar ou não, se inscreve. E beijos. Se inscreve e façam suas apostas. E tchau.